meus aventureiros e aventureiras, mais uma vez aqui nesse canal. Livros que li, emoções que vivi. Hoje venho trazer para vocês uma dica de livro, uma dica de e-book que, caraca, vai abalar as nossas estruturas, porque é um livro com uma história bem forte. Bora lá? Só não se esquecendo, se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito. Pode deixar aí o seu like, não precisa esperar muito tempo não, pode deixar agora o seu like aí para dizer que você gosta do que eu trago para vocês. E também compartilhe aí com todo mundo para que mais pessoas possam chegar à nossa família aventureira. Bem, como eu falei para vocês, essa história é um pouco pesada, mas é a realidade de muitas mulheres, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Essa história veio casar muito com o assunto que eu vou trazer na sexta-feira de assuntos aleatórios. Ainda é um assunto polêmico, é um assunto assim que confesso que quando eu gravei, que foi a semana passada, quando eu preparei ele, eu fiquei meio apreensiva porque eu não sei como vocês vão reagir ao meu ponto de vista. Mas depois de ler esse livro, eu acho que eu comecei a ficar um pouco mais tranquila com o meu ponto de vista. Sobre o assunto, porque é muito parecido com o que essa autora escreveu. Também, na outra sexta-feira, eu venho dar continuidade ao assunto, porque daí eu quero falar para vocês a minha visão, a minha opinião de como teria que ser o castigo aplicado aos homens que praticam esse ato. Bom, chega de enrolação, vou apresentar para vocês agora esse e-book aqui, Um Caminho para a Felicidade, da autora Grace Kelly. Esse é o primeiro livro dela que eu leio, eu não a conheço. Eu cheguei até ela através de outra autora, que é a Regilane Espinosa, que eu já trouxe livros dela aqui para vocês, que ela falou que esse livro era bacana, que eu iria gostar. Ele tem, gente, um total de 278 páginas e é um livro que tem muito acontecimento. Volta aqui. O tema principal, apesar de estar aqui um caminho para a felicidade, aí você pensa que é algo doce, algo meigo, o tema principal é sobre um relacionamento abusivo. Por isso que eu falei para vocês, é algo assim que não é só nós mulheres brasileiras que sofremos, mas sim mulheres do mundo inteiro. E eu vou trazer sobre esse assunto, meu ponto de vista, na sexta-feira. E aqui tem muita coisa que cabe ao meu pensamento. Nessa história aqui, nós temos 3 momentos. Na minha visão, pelo menos eu tive 3 momentos. O momento onde eu tive compaixão, onde eu tive raiva e culpei ela. Sim, eu culpei ela. E depois o momento de compreensão. Bom, aqui tem a história de Melanie, que é a famosa Mel. Ela é casada com Adam, que tem já 13 anos de casada. Ela tem 3 filhos, o Pedro, de 13 anos, o Jonas, de 8 anos, e a Beatriz, a Bia, de 4 anos. E o casamento dela foi perfeito até ali 12 anos. Faz um ano e pouco, e toda a parte cruel começou. Por que primeiro veio o momento de compaixão? Porque, gente, os relatos que essa autora traz é assim, muito pesado. Muito pesados, mas reais, porque você sabe que acontece isso realmente. A cena mais chocante para mim, mais chocante. Aqui assim, gente, eu fiquei horrorizada, fiquei com o coração na mão e fiquei com o coração acelerado, foi a cena do banheiro, no qual ele acaba estuprando a própria esposa de uma forma muito cruel e ainda a abandona ali. Deixa eu falar para vocês. Uma coisa é a mulher não querer transar com seu marido, com seu namorado, seu companheiro, e ele ficar enchendo o saco. Vamos lá, não sei o quê, e acabar te convencendo a fazer aquela relação ali, a manter a relação sexual. Isso eu não vejo assim tão bruto, porque afinal de contas ele te convenceu, você, vamos, vai parar de encher o saco e pronto. Agora, a partir do momento que você fala não, e essa pessoa, ela vem pra cima de você, e mesmo você falando não, essa pessoa aplica o ato, gente, isso é terrível. E o pior ainda é que o Adam, que é o esposo dela, ele é aquele que
dá a impressão que ele faz por maldade. Porque enquanto ela não chora, enquanto ela não grita, enquanto ela não mostra total desespero, ele não é que ele não para, ele não chega ao ápice dele. Ele só consegue chegar ao ápice dele na hora que ele vê que ela está totalmente destruída. O olhar de prazer dele é quando ela está ali sofrendo. Esse é o naipe do marido dela. O Adam, ele é policial, mas sabemos que agressores, ele pode ser policial, pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser um empresário, pode ser um pedreiro, pode ser um desempregado. Não importa o grau de instrução que ele tem, não importa o tipo de trabalho que ele exerce. Se ele tem as características para ser um canalha, ele vai ser. E quando você começa a ver os relatos que são muito fortes, então você tem compaixão dessa mulher. Aí vem um momento onde você começa a ter raiva dela, onde você começa meio que culpá-la realmente por toda a situação. Porque ela fica arrumando justificativas para tudo que acontece. Então, ela não larga ele por conta das crianças, porque ela tem 3 filhos, então ela pensa que como que ela vai fazer. Ela não larga ele porque ele ameaça as crianças, ele ameaça a mãe dela, que é a única parente que ela tem. Ele ameaça, né, os próprios filhos dizendo que vai matar. Então, só que você fica com tanta raiva dos relatos do que ele faz com ela, que você fala, meu, larga esse burra, larga esse cara, ele não vai fazer isso, ele não vai. Só que somente quem está com o agressor sabe o que é você olhar para uma pessoa, ela dizer tudo isso e você ter a certeza que ele vai cumprir aquilo. É fácil para quem está de fora, né? É fácil falar que eu fiquei com raiva dela. É fácil falar que, ela é muito burra. Ela fica caindo na lábia dele de que ele vai fazer mal. Mas se eu tivesse no lugar dela, eu também teria muito medo. Então ela acaba sofrendo calada. E eu fiquei com mais raiva dela ainda quando o filho Pedro, o mais velho de 13 anos, ele acaba levantando para ir tomar água e a porta do quarto dela está meio aberta e ele vê não somente o pai dando um soco nela, né, no estômago, como também tendo relação forçada com ela, machucando ela. E quando ele questiona ela, quando ele fala para ela largar ele, para eles ir embora, ela vem com a justificativa que não pode, que ela tem que cuidar deles. Enfim, aí você fica revoltada, porque nesse momento o filho já está sofrendo e ela não consegue perceber o sofrimento do filho. Que também é normal, gente. É normal isso. Uma mulher agredida, ela fica frágil. Uma mulher agredida, ela não consegue pensar. Pois bem, e depois vem a fase da compreensão, aonde ela vai relatando todas as coisas e aí você começa a ver, que é o que eu falo no vídeo de sexta-feira. Nunca vem o primeiro soco, nunca vem o primeiro tapa, nunca vem o primeiro empurrão, nunca vem a primeira cusparada. Antes desse ser desprezível, não acabar com o seu psicológico. Nos relatos dela, isso começou há muitos anos atrás, logo na primeira gravidez. Quer dizer, logo que se casaram, porque ela casou, logo em seguida ela engravidou, então começou logo ali, aonde ele arrumava a justificativa do primeiro filho para ela parar de trabalhar. Aonde ele arrumou a justificativa do segundo filho para parar de estudar, aonde ele arrumou outra justificativa de terceiro filho para parar de sair com os amigos, com as amigas, para se afastar de todo mundo. E ela via isso como proteção, como um ciúme carinhoso, ela via isso como, não, ele cuida da nossa família. Quando chegou realmente, depois de 12 anos de casado, o primeiro tapa ou a primeira agressão, então ela já estava com o seu psicológico abalado, ela já estava numa situação no qual ela não conseguia enxergar aquilo ali. E ela se culpa, que é normal a mulher agredida se sentir culpada, ficar pensando aonde errou, o que foi que ela fez, que a culpa realmente é dela, porque o agressor sempre fala isso, ele sempre culpa a vítima por isso. E ele é aquele tipo de agressor que é incrível, gente, porque geralmente o homem, quando ele faz isso, ele é aquele homem que faz. No outro dia ele pede desculpa, ele chora, ele lamenta, Ele não, o Adam, ele não pede desculpa. O Adam, ele finge que nada aconteceu. E ele é um homem que sempre bebeu, mas depois de um certo tempo começou a beber mais. E isso é o que começou a ficar pior a relação.
Então, o que ela fazia? Como ela sabia que ele ia machucar ela muito, então toda vez que ele estava de folga, que ele saía com os amigos, ou depois do trabalho ele falava que ia chegar tarde porque saía com os amigos, o que ela fazia? Ela pegava os filhos e levava para a mãe dela, para que ela pudesse ficar em casa e aí ela pudesse gritar, desabafar. Porque enquanto ela não mostrasse que estava com muita dor, ele não se saciava. A mãe dela, por sua vez, é aquela uma que cada vez que ela chegava machucada e ela falava cair, ela ainda levava o esporro da mãe. A mãe não queria enxergar que o marido era o agressor da filha. E depois, quando ela descobre, ela sofre muito. Aí eu fiquei até com raiva da mãe, porque a mãe achava o marido perfeito. Claro, ele fazia um papel perfeito, que é o que todos os agressores fazem. Para os outros, ele é sempre o melhor marido, o melhor companheiro do mundo. Enfim, só que a autora, ela foi assim, sensata. Porque ela trouxe um assunto polêmico? Trouxe. Ela colocou ali cenas muito fortes? Colocou, gente, porque é muito forte as coisas que ele faz com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela quis fazer o quê? Ela quis dar esperança para essas mulheres. Ela quis fazer com que essas mulheres vissem que aquela situação ali podia mudar e que elas poderiam ser felizes. Eu acredito que esse é um livro que todas as mulheres e homens também deveriam ler, para sentir na pele o que é um relacionamento abusivo, para poder enxergar ali quando é que tudo acontece, quando é que tudo começa, que não é ali no primeiro tapa, não, é bem antes. Na vida da Mel, acaba aparecendo um outro homem, que é o Will, que é um rapaz que ele nossa gente, ele sofre muito com a situação dela pelo fato do pai dele ter feito isso com a mãe. E o pai dele foi tão cretino que de certa forma causou a morte da mãe dele. Então assim, ele sabe o que é isso, ele sabe o que é uma mulher sofrer na mão de um homem. E na situação do pai e da mãe dele foi a mesma situação. Era perfeito e do nada começou a acontecer coisas até chegar num ponto que a mãe foi agredida. Então, é sempre assim que acontece. Sempre assim. Primeiro começa com coisas pequenas que nós não damos atenção, até que chega ao primeiro tapa. Ela começa a ter ali uma amizade, primeiramente, com o Will acaba ajudando muito ela, o Will acaba se aproximando dos filhos, ela acaba indo para o hospital uma vez, duas vezes por conta das agressões, e ele tenta socorrê-la em vários momentos, tenta tirar ela daquele marido abusivo, mas ela sempre se mantém ali. Até que uma certa vez ele, machuca ela tanto que ela acaba indo para a casa do Will e ele decide que ela não vai mais voltar. E ela decide que não, que ela tem um plano, que ela vai colocar esse plano em prática e ela vai se livrar desse marido. Porque o pensamento dela é assim, eu não posso fugir. Na verdade, eu tenho que dar um jeito de acabar com tudo, porque se eu fugir não vai adiantar. Só que o plano é descoberto por ele, porque ele é um cara muito esperto, ele sempre está vigiando ela. E, gente, muita coisa acontece. A irmã dele chega, ele age normalmente, até que um dia ela pega ele agredindo ela, ela fica assim, desnorteada, ela avança nele e ele não faz nada com a irmã, mas depois, no segundo momento, ele agride a irmã, ele tenta matar a irmã, então aí mostra que ele já está bem sobre, não tem controle nenhum sobre ele. As crianças pegam, não só o Pedro, mas as crianças, as outras duas, pegam ele batendo nela, é uma cena bem difícil de você conseguir digerir, e por mais assim, que o fato de tudo que acontece com ela ser difícil de lidar, os momentos que ela tá com o Will, eu juro pra vocês, pra mim é o pior momento, porque eu fico morrendo de medo desse marido aparecer e pegar os dois. Gente do céu, é um momento desesperador. Eu fico até com raiva dos dois nesse momento, porque ela ainda não conseguiu sair de casa, ela ainda tá grudada nesse homem e eles estão se encontrando. Então, assim, é algo assim que me deixa muito nervosa. Meu coração ficava assim, ó. Jesus amado, toda vez que eles se encontravam. Porque teve um momento que eu fiquei com raiva do Will. Eu falei assim, Will, realmente, você tá querendo foder com a vida dela mais ainda, né? Porque não pode. Você não larga do pé dela. Gente, você tá querendo foder com a vida dela. Mas não, ele queria salvá-la. Mas a forma que ele fazia me irritava, porque eu morria de medo deles dois ser pego. Eu sei que depois vai acontecendo mais algumas coisas, aonde começa a ter explicação por que ele faz isso com ela. Eu acredito que em muitos casos possa ser esse motivo, em outros casos
Eu acredito que não tem nada a ver, apesar que, como ali a mesma autora fala, não é por conta disso que ele tem o direito de fazer o que faz. Porque eu acredito que ele deveria procurar uma ajuda porque ele não está bem. E é sobre isso que eu falo no vídeo da outra sexta-feira, quando eu falo o que deveria ser feito com esses homens que se acham, né, que pode fazer o que quiser. E antes que o livro acabe em flores, que graças a Deus termina em flores, gente, tem um momento onde ele simplesmente resolve que vai tirar umas férias de segunda lua de mel com ela e ele passa 2 semanas com ela. Cara, você fica se perguntando como que uma mulher pode aguentar o que ela aguentou nessas 2 semanas. O que ela sofreu nesse 1 ano e pouco não foi nada. Nada comparado às coisas que ele faz durante essas 2 semanas. Até que ela consegue fugir dele de uma forma assim que eu achei ela muito corajosa, eu achei ela muito forte, apesar do estado dela. Gente, eu achei essa mulher uma guerreira mesmo. E aí no fim é surpreendente, porque ela ainda o perdoa, você fica assim, pô, não, sério que você vai perdoar? Mas aí tem a explicação por que ela perdoa os atos dele, e você vê que realmente você perdoar alguém que te agrediu é o melhor meio para você ficar em paz com você, porque senão aquilo te perturba o resto da vida. Então, é um livro que sim, vale muito a pena ler, é um livro, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que é um livro forte, que a autora inglesa, ela veio e falou assim, é assim que funciona em muitas famílias por aí, mas também tem a solução, tem também como se salvar. Não é porque você sofreu que você não tem o direito de ser feliz, não é porque um homem foi canalha que todos os outros serão, não é porque você está nessa situação que você não consegue respirar que você vai morrer afogada. Não, você pode, você consegue sair dessa. Se você é forte o suficiente para aguentar o que você aguenta, então você consegue, sim, você consegue sair dessa. Com muito cuidado, com muita cautela, com muita ajuda, porque sozinho não se faz nada. Então, essa é a minha dica para vocês. E novamente eu falo, gente, esse é um livro que realmente vale a pena ler, porque ele abre os olhos para mostrar que às vezes um simples ato que nunca foi feito com você pode indicar que essa pessoa não é quem você pensa. Um simples ato, um simples comentário, um simples olhar pode dizer que você pode estar ferrada. E no próprio vídeo que eu fiz para sexta-feira eu falo, para quem está no início de uma relação, tem que perceber e cair fora. Para quem já está numa relação abusiva é mais difícil, mas para quem está no começo, gente, sempre tem que estar atento para não ficar como a Mel. Porque ao ler esse livro, vocês vão perceber como essa mulher sofreu. E é real, gente, porque o que ela sofreu, muitas sofrem até hoje e vão continuar sofrendo. Então, assim, essa é uma dica para você presentear alguém, outras mulheres. É claro que a gente nunca descobre quem é que está sofrendo, porque quando a pessoa deixa transparecer, já está num nível bem alto. Mas como você não sabe quem é que está passando por isso, então assim, aquela pessoa que você gosta, aquela amiga que você tem um sentimento bacana por ela, dê esse livro, faça ela ler. Porque se ela de repente vai passando por isso, tenho certeza que esse livro vai ajudar e muito. Tá? Fica com Deus, muito obrigada pela companhia e até o próximo livro. Eu acredito que vai ser um pouquinho mais romântico e não tão pesado quanto esse. Tchau!